Opa, na aula de hoje nós vamos fazer uma análise de preço. Nessa aula vai ser no geral. A primeira coisa que a gente vai fazer é o quê? Quando eu falei para você fazer um estudo sobre os seus concorrentes, esse preço ele vai estar embutido naquela pesquisa. Mas eu vou fazer essa aula separada para você entender a importância de fazer uma análise do seu preço. Do preço que você compra e do preço que você vende e do preço que os seus concorrentes vendem. Então vamos lá. A primeira coisa que você vai fazer é o seguinte: você vai fazer uma análise, você vai pegar os seus principais concorrentes e vai fazer uma análise de preço. Vai tentar entender por que ele vende daquele preço. Se ele vende mais caro que você ou se ele vende mais barato. Por que eu falo que você precisa entender os seus concorrentes, o preço principalmente? Porque na maioria das vezes, a maioria dos empreendedores, o que eles fazem quando eles começam? Ah, montei uma loja lá, o fulano vende por R$20, eu vou vender por 15. Então você precisa entender por que ele vende. Por que ele vende mais caro ou por que ele vende mais barato. Não é simplesmente você chegar e colocar o seu preço mais barato. Então você precisa analisar e estudar o preço dos seus concorrentes. Não é que você vai ser o mais barato, nem o mais caro, nem o médio. O que vai definir o seu preço é a margem que você quer ganhar no final do mês. Então é muito importante que você faça essa pesquisa separada dos preços. Então o que eu vou deixar de tarefa para você? Você vai fazer uma análise, pegar todos os produtos dos seus concorrentes, vai anotar todos os preços. E aí você vai tentar encontrar quem são os fornecedores. E aí você vai lá no fornecedor dele e vai fazer uma pesquisa. Porque provavelmente, se esse cara vende mais caro ou mais barato, você vai entender quanto que ele paga e você vai começar a entender um pouquinho do negócio dele. Você entendendo um pouquinho do negócio dele, você vai entender o seu. Opa, peraí, esse cara coloca esse açaí nesse preço porque lá no fornecedor dele está comprando muito barato. Então talvez ele fez uma estratégia assim assado. Então, e aí você fazendo esse tipo de pesquisa, você vai começar a analisar o seu preço. Por quê? Eu não quero que você seja o mais barato, não quero que você seja o mais caro e nem quero que você seja o do meio. O que eu quero que você entenda é que você vai determinar o seu preço. Se você quer ser o mais caro, você vai ter uma estratégia diferente. Se você quer ser o mais barato, você vai ter que buscar uma outra estratégia diferente. Se você quer ficar no meio, é outra estratégia. Então você vai entender qual que é o preço que a maioria das pessoas, dos seus concorrentes estão praticando e vai atrás dos seus concorrentes. Dos seus fornecedores. Depois você vai fazer uma outra pesquisa de preço, que é o que eu falei na aula anterior. Você vai, cara, pegar todos os fornecedores e vai olhar só preço. Essa é uma pesquisa que você vai fazer separada. Você vai pegar, cara, e vai estudar o preço de todos. Pra quê? Porque vai ter hora que você vai precisar de comprar mais barato, vai ter horas que você não vai precisar. Por quê? Chega uma hora que você cria um relacionamento com seus fornecedores ou com seus concorrentes. E aí vai chegar uma hora que vocês vão comprar junto, vai chegar uma hora que vocês vão vender junto. Então, nem sempre o seu preço ele tem que ser igual de todo mundo, tem que ser mais caro ou mais barato. Isso é uma análise que você vai ter que fazer do seu preço. Então, é isso que eu quero que você faça. Você tem que ter essa tabela. A tabela de preço dos seus concorrentes e dos seus fornecedores. Porque quando a gente chegar lá na frente, quando a gente for fazer quando você for aprender a precificar o seu açaí, a gente vai vir aqui no plano de negócio, do plano de negócio, para a gente pegar aqui qual que é o preço dos concorrentes, para a gente precificar o seu. Então por isso que é importante. Então essas duas tarefas dessa aula: pegar os preços da maioria dos seus concorrentes e dos seus fornecedores e deixar ali a tabelinha ali bonitinha, porque quando a gente for precificar, a gente vai vir nessa tabela e vai estudar ela, beleza? Então bora para a próxima aula.